Eu cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para falar sobre o mensageiro do entardecer. Talvez você nunca ouviu sobre isso, ou talvez já ouviu, mas não entendeu. Mas a Bíblia fala sobre o mensageiro antes da vinda do Senhor. Há várias partes, versículos bíblicos que apontam para a vinda do profeta preparar o povo antes do arrebatamento. Eu tenho comigo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Nós temos aqui o versículo 10 do livro de Mateus, capítulo 17. Versículo 10 diz: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus, respondendo, disse-lhes aos discípulos: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então temos esta escritura em Mateus 17, versículo 10 até o versículo 13. Aqui encontramos Jesus respondendo uma pergunta acerca do Elias, que os escribas diziam que tinha que vir primeiro. E os discípulos queriam saber, porque lá na montanha, na transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Aí Jesus responde para os discípulos que Elias já tinha vindo. E eles entenderam que este Elias era João Batista. Mas Jesus diz que os escribas não o conheceram. Ou seja, aqueles que estavam supostos a conhecer, não conheceram, que é os escribas, que anunciava a vinda de Elias. Não conheceram porque o espírito de Elias veio em João Batista. Você encontra a escritura aonde mostra isso no livro de Lucas, capítulo 1, o versículo 17. Ali nós temos uma escritura que mostra o espírito de Elias vindo em João Batista. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 17. E eu vou estar lendo para você. Diz: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou já velho e minha mulher avançada em idade. Então aqui é a aparição quando o anjo chega para falar com Zacarias sobre o nascimento de João, e o anjo Gabriel diz para ele que João Batista ia vir no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, que é Malaquias 4, versículo 6, onde fala do Elias vindo fazer esse trabalho. João Batista cumpriu uma parte da profecia de Malaquias 4, versículo 6. Você pega aqui na Bíblia, Malaquias 4, o versículo 6, nós temos no versículo 5, Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. No 6 diz: Esse Elias converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Então João Batista veio no espírito e virtude de Elias, conforme Lucas 1,17, para converter o coração dos pais aos filhos,
Foi o que eu li em Lucas 1, versículo 17. João Batista fez esse trabalho, converteu o coração dos pais aos filhos, mas dos filhos aos seus pais, João Batista não fez. É outra profecia. Então você vê que Malaquias fala de 2 Elias, de 2 trabalhos feitos por Elias. Um feito em João Batista, convertendo o coração dos pais aos filhos, mas os filhos aos seus pais, o anjo não toca, porque não era o ministério de João. E aí quando você vê em Mateus 17, versículo 11, você encontra no 11, falando de um Elias que virá, e no 12, um Elias que já veio. Então você nota que é 2 Elias também. Você vê que o espírito de Elias vem em João Batista, que já veio, versículo 12, que também foi falado em Lucas 1,17. Irá adiante no espírito de Elias, tal, para converter o coração dos pais aos filhos, e o rebelde à prudência do justo. Então isso cumpriu João Batista. Malaquias 4, versículo 6, a primeira parte, cumpriu João Batista. E muitos pregadores dizem, tudo cumpriu João Batista. Mas aqui diz um Elias que virá, futuro. Isso não pode ser João Batista, porque Jesus já disse que João Batista tinha vindo. Como é que já veio e virá? Você vê que são palavras que precisam ser vistas como Espírito Santo na sua vida. Já veio é João Batista, os discípulos entenderam. No versículo 13, eles entenderam que era João Batista. Mas um que virá, isso eles não entenderam. Isso fala de um Elias futuro, que vem antes do arrebatamento. Para quê? Converter o coração dos filhos a seus pais, que é o que Malaquias falou lá no capítulo 4, versículo 6. Então você vê que há um precursor da primeira vinda, que é João Batista, e um precursor da segunda vinda, que é outro homem, com o mesmo espírito de Elias. É sobre isso que eu quero falar com você. O Elias que vem antes do rapto. Se você é um crente, você espera o arrebatamento. Claro, todos nós esperamos a vinda do Senhor. Mas lembre que o mesmo Senhor que você espera, Ele disse que Elias ia vir primeiro. Para quê? Restaurar. Restaurar é consertar, é colocar em ordem. Porque esse Elias vem fazer um serviço especial na igreja. A igreja está fora de ordem. Então você fica assim pensando, não, mas a minha igreja está certa. Tá, porque você não conhece a Bíblia. A sua igreja ou a outra igreja e as demais igrejas, elas estão fora das Escrituras. Durante as eras houve uma confusão tremenda. Por isso nós temos a era de Lutero, a reforma. Agora, reformar não é restaurar. Reformar é um trabalho bom, mas não é completo. Sim, não foi completo o que Lutero fez. Você entra também nos pentecostais com os dons espirituais. Foi um trabalho lindo, mas também não é a restauração, porque a restauração vem através de Elias. Então, para você conhecer isso, você vai ter que estudar os avivamentos do século passado. Você vai estudar os avivamentos que houve no século 20, e você vai ver que o século 20 cumpriu as Escrituras. Dias de Ló, dias de Noé. Você vê isso até hoje. A violência, a imoralidade, não é? Os dias de Ló é o sodomismo, não é? Você vê como esse espírito dominou. Agora, isso é um lado que aponta para a condição social. Mas a condição espiritual da igreja, aí você tem que observar outro quadro, onde a igreja se torna morna. Você tem que ir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, você tem que tomar o versículo 14, 15, 16, 17, você vai encontrar a igreja de Laodiceia. Aí você vai em 2 Timóteo 3, você vai encontrar ali esses dias que os homens iam ter aparência de piedade e negar a eficácia dela. Aí você entra também em Mateus 24, versículo 24, onde Jesus fala dos falsos profetas, falsos cristos.
que fariam tão grandes sinais e prodígio, que se possível fora, enganaria até o escolhido. Então você nota que há escrituras para o fim, mostrando a condição espiritual da igreja, mostrando o engano religioso. Agora, quando se fala em falsos profetas, nós entendemos isso, que na Bíblia houve falsos profetas, nos dias de Jeremias, nos dias de Micaías, nos dias de Moisés, Janes e Jambres. Então você nota que sempre há um falso, mas tem que haver o verdadeiro. E é sobre esse verdadeiro que estamos aqui, para te mostrar o Elias que virá para restaurar. Ele vem confrontar com os falsos profetas. Sua mensagem bate de frente com os falsos profetas, porque os falsos têm sinais igual ao verdadeiro. Por isso, quando você lê os avivamentos do século 20, você encontra muito poder em cada ministro, mas você tem que observar o fruto que cada um produziu. Observa a maneira que cada um se conduziu, e você vai ver que o mensageiro dessa era, o profeta, que tem o espírito de Elias, ele não deixou ser levado pela fama, a popularidade, ele não deixou ser levado pelo dinheiro, que é o que os falsos sempre vão nessa linha, do dinheiro e da fama e da mulher. Sim, as mulheres que fala lá em 2 Timóteo, mulheres carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, são essas mulheres que os falsos apoiam. Eles são enganados pelas mulheres. Sim, eles deixam as mulheres viver qualquer tipo de vida. E hoje você encontra que uma mulher cristã hoje, qual é o padrão de uma mulher cristã? Você nota que ela não tem mais a virtude bíblica. Então você vê que os falsos profetas, com os sinais e as maravilhas, escancaram a porta do reino, quando Jesus diz que ela é estreita. Então aí você observa que no meio desses avivamentos, temos um homem cujo nome foi William Marion Branham, um evangelista de cura. Mas você vai seguir a sua vida e observe que o seu ministério chamou atenção, mas no final você vai perceber que ele não foi muito bem recebido. As pessoas chamaram ele de falso, chamaram ele de louco, porque ele não só trouxe cura divina, porque cura divina é uma isca, nós queremos mais do que isso. Por isso ele traz a doutrina, a sã doutrina. E aí temos o irmão Branham pregando a restauração. Aí temos um homem trazendo a restauração das coisas, trazendo a igreja para o ponto que Paulo colocou. E aí encontramos o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo sendo restaurado. Temos a Santa Ceia bíblica sendo restaurada, pão asmo, vinho e o lava-pés, conforme está em João capítulo 13. Temos também o profeta dessa era ensinando que as mulheres não podem ser pregadoras, não pode assumir a posição de um homem, porque isso é anticristo, exatamente como Paulo ensinou no livro de Timóteo capítulo 2, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E aí temos esse mensageiro trazendo doutrinas sobre o verdadeiro batismo do Espírito Santo e mostrando exatamente o que foi a queda no Éden, que não foi uma maçã, e ele mostra como a queda veio e traz a revelação da redenção que está no livro dos 7 selos, que Apocalipse apresenta os 7 selos em forma de parábolas, em símbolos, e temos esse profeta trazendo a revelação dos símbolos e mostrando para a igreja o dia e a hora que ela está vivendo, e mostrando 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, o alarido que o Senhor faz em sua descida. Então temos esse profeta cumprindo as escrituras, mostrando para nós, não que ele é um profeta, ele não vai se apresentar, mas nós vemos que ele enquadra exatamente com aquilo que a escritura diz, o espírito de Elias, combatendo as denominações, como João Batista fez, chamando os fariseus de raça de víbora,
e temos esse homem enfrentando o espírito de Jezabel, como Elias fez lá no Velho Testamento, e como Elias fez através de João Batista, enfrentando a Herodias. Então você pode olhar as mensagens do irmão Brana e comparar isso com a Bíblia, e ver se este homem é um profeta ou não é, porque encontramos ele com seu ministério ali na África, trazendo uma manifestação tão grande de Cristo, ao ponto de 7 caminhões desfilar carregado de muletas, cadeiras de roda e outras coisas que era usado pelos paralíticos e os enfermos. Temos uma demonstração de Cristo na Índia, temos também no México, nos Estados Unidos, no Canadá, em várias partes por onde ele foi. O segredo do coração dos homens foram revelados, mostrando aí a identidade de um vidente, que é saber o que o homem está pensando, que é o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então temos esse ministério na pessoa do irmão Brana, dando a conhecer que a palavra estava manifestada, encarnada, conhecendo exatamente o que estava dentro das pessoas. E aí vemos, cumprindo também Atos, capítulo 3, versículo 21, onde fala sobre a restauração que esse Elias vem fazer. Elias virá e restaurará todas as coisas. E há mais escrituras que adornam o ministério deste profeta, que são escrituras do Velho Testamento, inclusive, que fala sobre o seu ministério. Mas para não ficar muito longo, eu quero deixar aqui Atos, capítulo 3, versículo 21, onde temos aqui o que diz: veja, o qual convém que o céu contenha, falando de Cristo. Vamos voltar ao versículo 19 para a gente entender melhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então Cristo está, não é, contido no céu até a restauração de tudo. Quando Elias conclui a sua mensagem de restauração, e a igreja entende essa mensagem e se posiciona nas escrituras, aí Cristo é liberado, não é? Para vir no rápido arrebatamento, para vir receber seus filhos, porque eles estão prontos, porque eles entenderam as escrituras, entenderam o mensageiro, entenderam a sua mensagem, e aí está pronto para ser transformado no abrir e fechar de olhos, porque é necessário uma preparação. João Batista preparou o povo para Jesus entrar no redil, ele foi o precursor da primeira vinda, e agora temos o precursor da segunda vinda, que vem no mesmo espírito e virtude de Elias, com sinais que vindicam o seu ministério. Então é sobre este profeta que eu falei com você e estou falando através deste áudio. Ouça a sua mensagem, observe o que ele prega, porque ele vai te colocar nas escrituras. Inclusive ele vem destruindo a doutrina da Trindade, mostrando para as pessoas que Deus é um, porque está escrito no livro de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Jesus não veio revelar um novo Deus, ele nem veio revelar a si mesmo, ele veio revelar o Pai, que é o único Deus verdadeiro. E a crença da Trindade é destruída, porque um profeta prega o que o outro pregou. Paulo nunca estabeleceu Trindade, muito menos Moisés, e nem sequer Abraão, porque ele viu 3 anjos, mas adorou um só, porque aquele ele disse: meu Senhor. Então aí está a mensagem do dia, aí está a mensagem da restauração. Elias virá e restaurará
todas as coisas. Que Deus te abençoe e que esta mensagem possa te ajudar a entender que há uma luz brilhando nesse dia, porque Deus tem manifestado a sua palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém e amém.